Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São José, rogai por nós. São Felipe Neri, rogai por nós. Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom dia a todos. Nós estamos aqui lendo o livro O Inferno, escrito por Monsenhor de Seguí. Então, no nosso encontro anterior, o Monsenhor de Seguí descreveu, né, a pena do inferno, que é a mais importante, a pior, a mais horrorosa, que é a pena do inferno estar infinitamente separado de Deus. Se chama pena de dano, né? Agora, em segundo lugar, o inferno consiste na horrível pena do fogo. Existe fogo no inferno. Esse fato é de fé revelada. Recordem-se das palavras límpidas, precisas e formais do Filho de Deus. Abre aspas. Retirai-vos de mim, malditos, para o fogo. In ignem. Fecha aspas. No cárcere de fogo, o fogo não se extinguirá jamais. Abre aspas. O Filho do Homem enviará seus anjos, que arrastarão os maus e os lançarão na fornalha. In caminum ignis. Fecha aspas. Palavras divinas, infalíveis, que os apóstolos repetiram e são a base do ensino da Igreja. No inferno, os condenados padecem a penalidade do fogo. Lemos na história eclesiástica a respeito de dois moços que no século III seguiam os cursos da ilustre escola de Alexandria, no Egito. Certo dia, eles entraram numa igreja onde o padre pregava sobre o fogo do inferno. Um deles caçoou, enquanto o outro, cheio de temor e arrependimento, converteu-se e, pouco tempo depois, tornou-se religioso para assegurar melhor a salvação. Após algum tempo, o primeiro morreu de súbito. Deus permitiu que o morto aparecesse ao antigo companheiro, a quem disse, abre aspas, a Igreja prega a verdade quando fala do fogo eterno do inferno. Os padres só cometem um erro, que é o de arrefecer em muito suas chamas. Fecha aspas. Então, os padres na pregação, né, não chamam atenção suficiente para o fogo, né, para o poder das chamas do fogo do inferno. O fogo do inferno é sobrenatural e incompreensível. Como exprimir e conceber nesta terra a grandeza das realidades eternas? Os padres bem que tentam, mas seu espírito e sua palavra envergam-se sobre o peso da realidade do inferno. Do céu se afirma, abre aspas, os olhos não viram, nem os ouvidos ouviram, nem o coração humano imaginou. Isaías 64:4. Tais são os bens que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Fecha aspas. Por isso, em nome da justiça infinita, pode afirmar-se o mesmo do inferno. Abre aspas. Não, os olhos não viram, nem os ouvidos ouviram, nem o espírito pôde ou poderá conceber o que a justiça de Deus reserva
aos pecadores impenitentes. Fecha aspas. Como sofro cruelmente nesta chama, exclamava do fundo do inferno o mal rico do Evangelho. Para aprender a dimensão desta primeira palavra do réprobo, como sofro, crucio. Força é apreender a dimensão da segunda, nesta chama, inac flama. O fogo deste mundo é imperfeito, como tudo o mais. As chamas materiais não passam, malgrado seu poder destruidor, do miserável símbolo das chamas eternas de que fala o Evangelho. Não é possível exprimir, sem ficar aquém da verdade, o horror do sofrimento do homem, lançado, ainda que por poucos minutos, numa fornalha ardente, supondo-se que ele pudesse viver ali? É possível? É possível? Pergunto-lhes. Evidentemente não. Que dizer então do fogo sobrenatural, do fogo eterno, a cujos horrores nada se compara? Não obstante, como estamos no tempo e não na eternidade, temos de nos servir das realidades comezinhas deste mundo, ínfimas e imperfeitas que são, para elevar-nos às realidades invisíveis e incomensuráveis da outra vida. Temos de fazê-lo em consideração ao sofrimento indizível que nos estimula a padecer o fogo terrestre nesta vida e a nos apavorar, a fim de não cairmos nos abismos do fogo do inferno. O padre Debussy e o moço libertino. Uma vez quisera um santo missionário do começo deste século XIX, né, que um moço libertino enfiasse a ponta do dedo neste fogo. O missionário era célebre em França devido ao zelo apostólico, à eloquência, às virtudes, e também um tanto por sua originalidade. O padre Bussy participava, já não me lembra em que grande cidade do Midi, sul da França, né, de uma importante missão que agitava toda a população. Estava-se no meio do inverno, próximo ao Natal, por isso era intenso o frio. No quarto onde o padre recebia as pessoas, havia um fogareiro com um fogo amigo. Certo dia, o padre viu aproximar-se um moço que lhe foi indicado por causa de suas desordens e ímpias fanfarronices. Notou logo o padre Bussy que não poderia fazer nada por ele. Abre aspas, vem aqui, meu bom amigo, disse-lhe bem disposto. Não tenha medo, pois não confesso ninguém à força. Acomode-se e conversemos aqui, perto do calor. Fecha aspas. Ele abriu o fogareiro e percebeu que a lenha estava a ponto de virar cinza. Abre aspas. Antes de sentar, traga-me 1 ou 2 tocos de lenha. Fecha aspas, disse ao moço. O rapaz, meio estranhado, fez o que o padre pediu. Continua o padre, abre aspas. Agora, acrescentou o sacerdote, ponha para mim o toco dentro do fogareiro, bem lá no fundo. Fecha aspas. Quando o rapaz enfiou a lenha pela porta do fogareiro, adentro, o padre Debussy, num abrir e fechar de olhos,
pegou-lhe o braço e meteu-o até o fundo. O moço soltou um grito e deu um pulo para trás. Arre! Exclamou o rapaz. Tu és louco? Ias-me queimar. Que lhe incomoda, meu caro? Replicou tranquilamente o padre. Não é preciso que você se habitue ao fogo? No inferno, para onde você irá, caso continue a viver essa vida? Não será tão somente a ponta do dedo a queimar, mas o corpo inteiro. E esse foguito nada é em comparação ao outro. Vamos lá, meu bom amigo, ânimo. É preciso algum esforço para se habituar. Fecha aspas. E quisera agarrar novamente o seu braço, mas o moço resistiu, como era de esperar. Meu filhinho, argumentou o padre Debussy, mudando o tom de voz, reflita um pouco. Queimar um dedo não é melhor que queimar eternamente no inferno? Em verdade, não é pouca coisa os sacrifícios que o bom Deus lhe ordena para evitar um suplício tão horrendo. O moço libertino pôs-se a pensar. De fato, refletiu e tão bem que não tardou a retornar ao quarto do missionário, que o ajudou a se descarregar das faltas e a encaminhá-lo ao bom caminho. Duvido que de 10.000 homens que vivam longe de Deus e, por conseguinte, no caminho para o inferno, algum resista à provação do fogo. Não há pessoa tão louca que aceitasse a seguinte proposta. Durante esse ano, poderás te abandonar aos prazeres, saturar-te de volúpias, satisfazer teus caprichos, sob a única condição de passar um dia só, ou mesmo uma hora, no fogo. Repito, ninguém, nenhum sequer, aceitaria a proposta. Querem uma prova? Escutem. Os 3 filhos do velho usurário. Um pai de família que se enriquecera valendo-se de clamorosas injustiças, caiu muito doente. Ele sabia que suas chagas começavam a gangrenar, e apesar disso ninguém conseguia convencê-lo a restituir o que era devido. Abre aspas. Se restituo, retrucava ele, qual será o destino de meus filhos? Fecha aspas. Para salvar a pobre alma, seu pároco, um homem espiritual, recorreu a um curioso estratagema. Disse ele que, se o avaro quisesse se curar, indicar-lhe-ia um remédio simplíssimo, mas muito caro. Custasse ele 1.000, 2.000, mesmo 10.000 francos, tanto faz, respondeu o velho. O que se deve fazer? Deve-se derreter sobre as partes gangrenadas a gordura de uma pessoa viva. Não é preciso muito. Basta encontrar alguém que por 10.000 francos permita que, durante uns 15 minutos, lhe queimem a mão. Essa é a proposta do pároco, não é do padre. Arre! Exclamou o pobre homem, suspirando. Acho que não há ninguém que queira. Existe um meio, obtemperou o padre. Chame o seu filho mais velho, ele o ama, e será o herdeiro. Diga-lhe, meu filhinho,
pode salvar a vida do teu velho pai, se consentires em que queimem uma de tuas mãos por apenas 15 minutos. Se ele recusar, proponha-o ao segundo, comprometendo-se a deixar-lhe a herança, em prejuízo do filho mais velho. Caso este também recuse, não há dúvidas de que o terceiro aceitará. Fizeram a proposta aos 3 filhos, e cada um, por sua vez, rejeitou-a com horror. Então disse o pai: Mas ora, para me salvar a vida, apavora-os um momento de dor. E eu, para lhes proporcionar conforto, irei ao inferno queimar por toda a eternidade. Pensando bem, isso seria tolice. E apressou-se em restituir tudo quanto devia, sem ter os olhos fitos no destino dos filhos. Ele estava certo, e os 3 filhos também. Queimar a mão, ainda que por 15 minutos, e para salvar a vida do pai, é um sacrifício acima das forças humanas. Ora, como já dissemos, que é tal sacrifício em comparação aos abismos flamejantes do inferno? Meus filhos não vão ao inferno. Em 1844, conheci no seminário de São Sulpício, em Issy, perto de Paris, um professor de ciências muito estimado, cujas mortificações e humildade eram objeto da admiração de todos. Então, o Monsenhor de Seguir também é proveniente de São Sulpício, né, que já deu tantos homens ilustres na França, né, e alguns não tão ilustres assim, né, por exemplo, Voltaire, né. Antes de ser padre, o abade Pinot era um dos mais eminentes professores da Escola Politécnica. Escola Politécnica é a escola de engenharia e ciências exatas, né? Física, química, etc. No seminário, lecionava física e química. Certo dia, durante uma experiência, o fósforo que manipulava pegou fogo. Não sei como. E num instante, sua mão enovelou-se em chamas. Com a ajuda dos alunos, o pobre professor tentara em vão apagar o fogo que lhe devorava a carne. Em poucos minutos, só restava da mão uma massa informe e incandescente. As unhas haviam desaparecido. Vencido pela dor insuportável, o infeliz desmaiou. Os alunos mergulharam sua mão numa tina de água fria, na tentativa de temperar um pouco a violência do martírio. Durante o dia e no transcorrer da noite, ele era um só grito, irresistível e apavorante. De quando em quando, conseguia articular umas palavras. Aos 3 ou 4 seminaristas que o assistiam, dizia e repetia: Oh, meus filhos, não vão ao inferno. Não vão ao inferno. Igual grito de dor e caridade sacerdotal, fugiu, em 1867, dos lábios, ou antes, do coração do outro padre, em circunstância análoga. Perto de Pontivy, diocese de Vannes, um jovem vicário, de nome Laurent, arrojou-se por entre as labaredas do incêndio para salvar uma infeliz mãe de família e 2 crianças. Em 2 ou 3 oportunidades, ele se lançou com coragem e caridade heróica para o lado de onde partiam as vozes. Ele teve a felicidade de resgatar sãs e salvas as 2 criancinhas.
Mas a mãe ainda estava lá e ninguém ousava afrontar a violência das chamas, que aumentavam a cada minuto. Atentando apenas à caridade, precipita-se o padre Laurent mais uma vez para dentro do fogaréu. Agarra a infeliz mulher, já meio enlouquecida de terror, e a arremessa, por assim dizer, para fora do alcance do fogo. No mesmo instante, o forro cedeu e o santo padre ficou preso em meio aos destroços chamejantes. Ele clama por socorro e só com muito trabalho conseguiram-no tirar da morte iminente. Infelizmente, porém, era tarde demais. O pobre cura estava ferido de morte. Ele havia inalado as chamas e o fogo começava a queimá-lo por dentro. Sofrimentos inenarráveis devoravam-no. Em vão, os bons moradores da paróquia tentaram socorrê-lo. Já não havia jeito. O fogo interno continuava sua devastação. Em algumas horas, o mártir da caridade receberia nos céus a recompensa do devotamento heróico. Também ele, durante a horrenda agonia, bradava aos que o cercavam: ó meus filhos, não vão ao inferno. É apavorante. É assim que se queimará no inferno. O fogo do inferno é fogo corporal. Muitas vezes pergunta-se o que é o fogo do inferno, qual sua natureza, se material ou apenas espiritual. Muitos se inclinam para essa última opinião porque lhes amedronta menos. Fogo espiritual amedronta menos que fogo material, né? Muito porque a gente não sabe o que é fogo espiritual, né? E a gente sabe o que é fogo material, né? Santo Tomás, e com ele a teologia católica, não compartilha desse parecer. Como acabamos de dizer, é de fé que o fogo do inferno é fogo real e verdadeiro, fogo inextinguível, eterno, que queima sem consumir, que penetra corpos e espíritos. Essa doutrina é o que Deus revelou e ensinou como artigo de fé para a Igreja de Deus. Negá-la não seria apenas errado, mas também seria impiedade e heresia. Note, negar a existência do fogo do inferno fogo inextinguível, fogo que queima sem consumir, é impiedade e heresia. Quem está falando isso é Monsenhor de Seguir, seguindo toda a doutrina e a teologia católica. Tanto essas últimas, ou melhor, essas múltiplas afirmações, né, dos modernistas, dos padres, né, de que, veja que há alguns que têm a prudência, uma prudência demoníaca, né, como o von Balthasar, né, ele não negou o fogo do inferno. Ele só disse que o inferno estava vazio, né? Que é outro tipo de heresia, né? Mas tem gente por aí que nega a existência do inferno, né? Então, é impiedade? Por que é impiedade, né? Por que é falta de caridade, né? Porque você negar a existência de uma coisa real tão terrível como o inferno, né? Você faz com que as pessoas percam o temor de ir para lá, né?
quando elas perdem o temor de ir para o inferno, muito provavelmente elas levarão uma vida que os levará para o inferno, né? É impiedade, é crueldade, é falta de caridade. E é também heresia, que é contrária à doutrina da igreja, né? Repita-se, de que natureza é o fogo que arde no inferno? É fogo corporal? Possui nossa mesma natureza? Santo Tomás, o príncipe da teologia, é quem nos há de responder com a clareza e a profundidade de sempre. Então ele vai citar Santo Tomás, né? Em primeiro lugar, ele nota que os filósofos pagãos, que não acreditavam na ressurreição da carne, não obstante, admitissem o fogo vingador na vida futura, conforme a crença comum das tradições humanas. Deviam ensinar, e ensinavam, que o fogo era espiritual, da mesma natureza das almas. O racionalismo moderno, que tende a invadir as inteligências e diminuir ao máximo os dados da fé, inclina inúmeros espíritos a essa opinião, pouco instruídos que são os ensinamentos católicos. Então veja, os pagãos não acreditavam na ressurreição da carne, não é? Mas eles admitiam um castigo eterno no inferno. E, portanto, eles só podiam admitir que esse fogo, no castigo eterno, fosse um fogo espiritual. Eles estavam, digamos assim, segundo a razão, certos, né? Então, é o que Santo Tomás observa, né? Após essa exposição, o grande doutor declara de plano que, abre aspas, o fogo do inferno há de ser corporal. E é peremptória a razão disso. Abre aspas, porque, após a ressurreição, os réprobos serão precipitados nele. E como os corpos só podem sofrer uma pena temporal, o fogo do inferno há de ser corporal. A pena é aplicada ao corpo à medida que ela é corporal. Então, nós que acreditamos na ressurreição dos mortos, na ressurreição da carne, haveremos, deu um pico aí, né? Nós que acreditamos na ressurreição da carne, haveremos de acreditar na propriedade corporal do fogo do inferno. Porque os réprobos, depois do juízo final, continuarão no inferno, mas agora com seu próprio corpo físico. Santo Tomás apoia essa doutrina em São Gregório Magno e Santo Agostinho, que afirmam o mesmo e nos mesmos termos. Todavia, é lícito afirmar, acrescenta o grande doutor, que o fogo corporal possui algo de espiritual, não na substância, mas nos efeitos, pois ao castigar os corpos, não os consomem nem os reduz a cinzas. Além disso, ele exerce a ação vingadora até às almas. Nesse sentido, o fogo do inferno se distingue do fogo material que queima e consome corpos. O fogo do inferno, ele queima sem consumir. Isso é a propriedade do fogo, deste fogo que nós não conhecemos, né? Nós não conhecemos um fogo que queima sem consumir. Isso é um dado de fé, né? É um dado da realidade do inferno que nos é transmitido pela revelação. O que não faz com que essa realidade seja menos realidade, né? Ela só é incompreensível por ora
a nossa inteligência, a nossa razão. Por isso que ele tem que ser revelado. Né? Nós não compreendemos isso. Né? Ainda que corporal, o fogo do inferno atinge a alma. Talvez alguém pergunte como o fogo do inferno pode atingir almas que, até o dia da ressurreição e do julgamento final, estarão separadas dos corpos. Deve-se responder que, no mistério das penas do inferno, uma coisa é conhecer claramente a verdade verdadeira e outra é compreendê-la. Sabemos de modo positivo e absoluto, graças ao ensinamento infalível da Igreja, que logo após a morte, os condenados caem no inferno de fogo. Ora, isso acontece com as almas, porque até a ressurreição dos corpos permanecem confinados nos sepulcros da terra. Porque até a ressurreição, os corpos permanecem confinados nos sepulcros da terra. Se considerarmos a ação misteriosa do fogo do inferno, a alma do réprobo, separada do corpo, vê-se na mesma condição dos demônios. Isso também é de fé, né? Com efeito, os demônios, apesar de não terem corpos, sofrem os padecimentos do fogo, em que um dia serão lançados nos corpos dos condenados, conforme expressamente indica a sentença do Filho de Deus aos réprobos. Abre aspas. Retirai-vos de mim, malditos, ide para o fogo eterno, destinado ao demônio e aos seus anjos. Quem falou foi nosso Senhor Jesus Cristo. Ora, o fogo é corporal, pois se assim não fosse, não atuaria nos corpos dos réprobos. Uma vez separada do corpo, a alma do réprobo sofre os padecimentos do fogo corporal. Eis o que sabemos de certo. O fogo age sobre o corpo. Né? E também age sobre a alma. Porque os anjos não têm corpos. Né? Não sabemos como. Mas para acreditar, não é necessidade de o sabermos. Todas as verdades reveladas por Deus têm por fim esclarecer o espírito e conservá-lo na dependência e na submissão. Pela fé, estamos certos da realidade. Basta-nos saber que não é impossível. Pela fé, já li isso aqui. O raciocínio e a analogia nolo esclarecem. Não somos nós mesmos, a cada instante, testemunhas definitivas da ação real, íntima e incessante que o corpo exerce sobre a alma, do corpo, substância material, sobre a alma, substância espiritual? Logo, é perfeitamente possível que uma substância material, qual seja o fogo do inferno, haja sobre uma substância espiritual, qual seja a alma do réprobo. Então, ele está nos apresentando aqui os argumentos de São Tomás de Aquino. Está sendo bastante tomista, né, Monsenhor de Seguir, né? E o raciocínio dele é muito interessante. A gente deve manter isso sempre na nossa mente, né? Que é o seguinte: sobre um mistério de Deus, você pode raciocinar sobre um mistério de Deus, né? Não para elucidá-lo, né? Os mistérios insondáveis, né, de Deus não são compreensíveis para nós, né? Por isso eles são revelados. Né? O mistério da Santíssima Trindade e outros mistérios da nossa própria redenção, etc. Mas os mistérios sempre podem ser pensados
de forma a que nós tenhamos analogias mentais, né, que nos possa levar a raciocínios e a conclusões sobre esses mistérios. E essas analogias, elas são criadas a partir do momento em que, analisando o mistério, a gente percebe que, mesmo que a gente não o entenda, o compreenda, ele não parece impossível. Ele nos parece possível sem a nossa compreensão, né? Então essa é o máximo que nós conseguimos fazer com mistérios de Deus. Torná-los, digamos assim, palatáveis à nossa razão, ao máximo que ela pode fazer, né? Vamos ver mais uma história aqui para terminar a leitura. O capitão coadjutor de Saint-Cyr, que é a academia militar que ele está sempre citando aqui. No prólogo desse livro ele cita os 2 subtenentes de Saint-Cyr, né, da academia militar de Saint-Cyr. Nessa altura, permite-me, caro leitor, contar-vos um fato interessante que se passou na Escola Militar de Saint-Cyr nos últimos anos da restauração da monarquia, né? No século XIX. O capelão da escola era um eclesiástico cheio de espírito e talento, que tinha o estranho nome de Sorriso. Pregava ele um excelente retiro aos moços da escola, que todas as noites reuniam-se na capela antes de se recolherem ao dormitório. Veja bem, né? Mesmo na França revolucionária, né? Mesmo nos horrores que a França passou no século XVIII com a Revolução, na época da restauração da monarquia, a famosa Escola Militar de Saint-Cyr tinha um capelão que pregava retiros aos moços da escola, aos futuros militares, né? Então, pregava um excelente retiro aos moços da escola que todas as noites reuniam-se na capela antes de se recolherem ao dormitório. Certa noite, o digno capelão pregara, e como, sobre o inferno. Após o fim da cerimônia, retirou-se com um castiçal à mão para o seu apartamento, que se situava na ala reservada aos oficiais. No momento em que abria a porta, escutou alguém que o seguia pela escada chamá-lo. Era um velho capitão, de bigode cinza e aspecto bronco. Perdoe-me, senhor capelão, disse ele com acento irônico. Você acabou de pregar-nos um ótimo sermão sobre o inferno. Só se esqueceu de falar se, no fogo do inferno, seremos assados, grelhados ou cozidos. Poder-me-ia esclarecer? Fecha aspas pro velho capitão. Claro, ele estava fazendo uma troça, né? O capelão, ciente com quem tratava, olhou-o bem nos olhos e, pondo-lhe o castiçal embaixo do nariz, tranquilamente respondeu: Bem o verás, capitão. E fechou a porta, enquanto lhe escapava um riso por causa da figura, ao mesmo tempo parva e aturdida, do pobre capitão. O capelão não pensou mais no assunto, mas desde aquele momento ele percebeu que o capitão voltava-lhe as costas assim que o via. Sobreveio a Revolução de Julho. Suprimiu-se a capelania militar, tanto a de Saint-Cyr como as demais. O arcebispo de Paris nomeou o senhor padre Sorriso
para outro posto de igual importância. Passados 20 anos, o venerável padre participava de um sarau com muita gente da sociedade, quando viu aproximar-se dele e saudá-lo um velho bigode branco, perguntando se ele não seria o padre Sorriso, outrora capelão de Saint-Cyr. Após a resposta afirmativa, exclamou: "Ó, senhor capelão, permita-me apertar-lhe as mãos e exprimir minha gratidão. O senhor me salvou." "Eu? Como? Ora, não me reconhece? Não se recorda de uma certa noite em que um capitão instrutor da escola lhe perguntou uma ridicularia ao terminar um sermão sobre o inferno, e você respondeu, o senhor respondeu, pondo-lhe o castiçal embaixo do nariz? Bem o vereis, capitão. Esse sou eu. Saiba que desde então aquela palavra me persegue em todo o canto, e assim o pensamento de que iria queimar no inferno. Durante 10 anos resisti, mas enfim me rendi. Confessei-me e tornei-me cristão, e cristão fervoroso, isto é, sem tirar nem pôr. Devo ao Senhor essa felicidade. Estou contentíssimo de reencontrá-lo para lhe dizer." Esse foi o caso aqui, né, que o Monsenhor de Seguir quis contar, né? Se alguma vez, meu caro leitor, escutardes um malicioso perguntar absurdidades sobre o inferno e o fogo do inferno, respondei como o padre Sorriso: bem o verá, meu velho, bem o verá. Asseguro-lhe de que não ficarão tentados por ir vê-lo. Então, esse é o último caso que nós vamos contar aqui hoje. Veja que os casos contados aqui e o tom da conversa do Monsenhor de Seguir sobre a natureza do fogo do inferno, ela passa muito pela natureza do fogo físico, certo? Ou seja, se nós temos tanto horror, né, do fogo físico, pelo mal que ele faz ao nosso corpo, né? Essa é uma analogia que os pregadores, inclusive os grandes pregadores, né, usam, né, para atiçar a nossa imaginação, né, a respeito do fogo do inferno. Quer dizer, o que eles nos dizem é: veja o fogo físico, o fogo do inferno é pior. E daí a gente fica com pelo menos uma figura imaginativa, né? Santa Teresa, ela foi levada ao inferno, né? Ela teve um contato com o fogo do inferno, né? E depois que ela voltou, né, do transe, da experiência mística, ela chegou a comentar, não sei se foi com as freiras, suas companheiras, ou se foi com o padre confessor, isso eu não lembro mais exatamente a história de Santa Teresa, né? É que ela perguntaram para ela, né, sobre o fogo do inferno, né? E ela falou assim, ela disse, né, que o fogo do inferno, ele é incompreensível, ele é inenarrável. Não dá para explicar isso, né? Mas ela conseguiu fazer uma analogia para quem a tinha perguntado, né? Glória, o fogo do inferno comparado com o fogo natural nosso, né,
É a mesma coisa que você comparar o fogo de uma vela real, você pôr a mão em cima do fogo da vela e ver o efeito dela, com a foto de uma vela. Ela não falou foto porque não existia, né? Com a pintura de uma vela. Certo? Foi a única forma que ela teve de comparar, né? Assim, falou, olha, o fogo do inferno está para o fogo da natureza, como o fogo de uma vela real está para a pintura desse fogo. Certo? Então é uma distância infinita. Né? Ao longo do tempo, dos séculos, dos milênios, os padres, os apóstolos, sempre tentaram trazer para a imaginação das pessoas o horror do fogo do inferno. Né? E isso é um trabalho de caridade, né? Porque esse fogo será o fogo que todos nós experimentaremos se formos para lá, não só em alguns minutos, não só alguns instantes, mas para sempre. Para sempre. Né? Conforme for o passo das nossas leituras na quaresma, se tiver tempo, eu já prometi ler a Carta do Além, né, que é um relato absolutamente extraordinário, e comentar essa carta. E vou mencionar um outro documento que a gente pode ler, se der tempo, que é um sonho narrado por João Bosco, da ida dele às antessalas do inferno. Ele não entra no inferno, mas o sonho dá bem a ideia do fogo do inferno. Né? Ele como que encosta a mão nas paredes do inferno, na parte externa do inferno, né? Para ver, para aquilatar a temperatura, né, do inferno, tá certo? Então, se der tempo, nós vamos ainda ler esse documento aqui. É um sonho que não está publicado por aí, mas o sonho que está publicado por aí é um resumo de toda a história que São João Bosco contou. Eu tenho ele aqui completo e vou, se der tempo, a gente vai ler e comentar, tá certo? Bem, eu queria saber agora se há algum comentário, alguma observação a respeito da leitura de hoje. Professor, Sim. eu estou acompanhando a leitura com um livrinho da Eclésia, Aham. que é aquele que tem a capa do Hieronymus Bosch, Aham. e tem muitas notinhas, mas elas são tão pequenininhas que normalmente eu não enxergo. Hoje eu dei uma olhadinha sobre essa afirmação do São Tomás de Aquino e a nossa dificuldade de entender todas as coisas de Deus, né? Aham. Entender é ter a apreensão da compreensão exata como as coisas são, né? Nessa parte em que ele afirma, uma vez que após a ressurreição os condenados serão precipitados no inferno, e dado que o corpo só pode sofrer uma pena corpórea, o fogo do inferno será corpóreo. Uma pena não pode ser aplicada ao corpo de forma apropriada se ela também não for corpórea. Uhum. E aí vem a notinha, que é assim: o corpo ressuscitado será espiritual, porque será totalmente submetido ao espírito, não porque seja espírito, como queriam alguns que entenderam mal o texto citado. Quer se tome por espírito a substância espiritual, ou o ar, ou o vento. Esse Não, comentário é um pouquinho. está errado. Ah, tá errado, né?
Tá errado. O corpo será o corpo glorioso, né? Mas o corpo glorioso é glorioso para os que vão para o céu, né? Ele é material. Nosso Senhor, por exemplo, quando ressuscitou, ele comeu peixe com os apóstolos, né? Aham. Ou ainda bem que eu comentei com o senhor, porque eu falei, gente, dentro dessa dificuldade de compreensão, essa nota aqui trouxe mais uma Não, fora do. Até. é material. Ele é material. Aliás, tem uma meditação muito elucidativa de Santo Afonso sobre o corpo glorioso, que está, se eu não me engano, é a meditação do domingo da ressurreição, domingo de Páscoa, ou da segunda após o domingo de Páscoa, da segunda na oitava de Páscoa, e que ele explica as características do corpo glorioso, né? Mas é material. Ele tem propriedades diferentes do corpo material hoje, né? Mas ele é material. Enfim, não tem nada de espiritual. Quer dizer, não é um corpo espiritual, né? Isso aí é um erro até relativamente grave, né? Até relativamente grave. Essas notas eu vou te falar, elas matam a gente. É nota da editora, né, professor? Eles se metem a fazer notas. Eu conheço esse pessoal porque eu já traduzi livro para eles. Eles se metem a fazer nota sobre coisas que eles não entendem. É. E acham que esclarece, entendeu? E, além disso, eles são completamente modernistas, né? Então, enfim. Ainda bem que no meu aqui não tem nota nenhuma. Mas, então... Professor, Ah, sobre aqui na parte, né, que o senhor comentou do Voltaire, tem uma nota grande aqui sobre o Voltaire, sabe? Inclusive, mas é aquilo mesmo que o senhor disse, inclusive falando que ele deixou uma carta escrita e ele voltou atrás. Agora, sabe o que eu achei interessante? Que isso tudo é narrado por aquele padre Barruel, né? é. E ele relata que foi Condorcet que se esforçou para. Minha conexão está ruim. Falhou. É, Você falou que foi Condorcet. Foi Condorcet que se esforçou a evitar que um sacerdote se aproximasse do já moribundo D'Alembert. Sim. Ah, não foi Só de que Derro, aí, né? Porque o do padre. D'Alembert O, e o Condorcet. padre Monsenhor, o Monsenhor desse aqui fala que foi o Diderot, né? O D'Alembert e Diderot, eles não permitiram que o padre se aproximasse do Do Voltaire. Voltaire, exatamente. Tá. Do Voltaire. Aí, Voltaire morreu depois. O Condorcet não permitiu que o padre se aproximasse do D'Alembert. Aham. Então, era um atrás do outro, né? Eles tinham um contrato. Eles tinham um contrato mesmo. Proferindo a extravagante frase logo após a sua morte. Se lá eu não estivesse, ele teria se curvado. Também anota com a tal frase, ainda que sem querer, quando Ossé revelou os remorsos pelos quais D'Alembert fora acometido em meio aos seus suspiros finais. E quanto a Diderot, um dos seus biógrafos, Genin, baseado nos fatos narrados pela filha do escritor, Angélique de Vandeuil,
nos diz que, após alguns encontros com um padre da igreja de São Sulpício de Paris, ele passou a ler a Bíblia com sua filha, além de permitir que ela tivesse a sua educação guiada por religiosos. No livro do padre Barruel também consta a narrativa dos últimos dias de Diderot. Conta-nos que o enciclopedista preparava uma retratação pública por seus ataques à igreja. Porém, preocupados com a imagem do movimento deísta, frente mais uma deserção, seus companheiros de rota levaram-no para longe do padre da igreja de São Sulpício. Quer dizer, são uns demônios, né? Um empurrando o outro para fora do arrependimento, da penitência final, né, professor? É isso. E todos rumando celeremente para o inferno. O que é mais surpreendente nessas histórias desses grandes ímpios, né? Uhum. É que o senhor pensa bem, esses enciclopedistas, eles não só escolheram o inferno, como fizeram uma nação inteira perder a fé, né, professor? Isso. E uma nação, um continente, praticamente um tempo inteiro, porque tudo que veio depois deles foi terra arrasada, né? E continua sendo. Eles iniciaram uma revolução que não acabou. E ela não tem jeito de terminar. Agora não tem mais jeito. Não tem mais jeito, professor. Como que as pessoas se iludem? Eu achei muito interessante aquela palestra que o senhor colocou, que a gente percebe as pessoas lúcidas em relação ao problema, porque hoje nós temos várias, digamos, recomposições históricas, né? E várias pessoas analisando no âmbito católico, né? O que é essa modernidade, né? O que é o antropocentrismo, mas todo mundo tem dificuldade, porque há uma visão que eu imagino que seja a própria, digamos, o próprio motor da revolução, que é a ideia de futuro, de construção de futuro. É isso mesmo. Né? Então, as pessoas, elas não vivem no presente para salvar a própria alma. Elas têm uma ideia de construção para o futuro. O esquerdista é totalmente assim, né? Já o conservador é visão do passado, né? Um olha para o passado, o outro para o futuro. Professor, é impressionante como que todo mundo tem um projeto. E o mais assustador ainda é um projeto para gerações futuras, né? É o culto da juventude eterna, né? Nós temos 8 bilhões de pessoas no mundo. Nós não preocupamos com elas, de salvá-las, porque elas estão no presente. Nós estamos preocupados. Tudo é futuro. Incrível isso. É isso mesmo, você observou bem naquele seu comentário, inclusive. A preocupação não é com o tempo presente, né? Porque, veja, só preocupa com o tempo presente quem tem em mente que é nesse tempo presente que a gente vai decidir se vai para o inferno ou não. Esse é o tempo mais importante para nós. O senhor sabe que eu sempre tive muita dificuldade de me apegar a essas ideias esquerdistas. E eu falo assim, de uma forma bem grosseira. Eu penso, mas como é que é isso? Mas não pode, mas não é assim, entrar filosoficamente em nada. E a coisa que mais me espantava era isso, você tem um projeto, que a nossa vida acaba. Se você não tem uma solução para a própria vida, qual é a importância de ter uma vida futura? E eu acho incrível nessas gnoses, são as pessoas falarem isso. Os grandes pensadores gnósticos, né? Eles têm um projeto de mundo que todas as pessoas estarão sempre fora delas, todas. Todas que eles conhecem e que já existiram, né? É verdade.
Assim, eu falava, mas que sentido existe nessa coisa? Se ela não abarca quem está na vida. É. Incrível. O, aquele terrível economista, né, John Maynard Keynes, ele tinha uma frase extraordinária. Ele dizia assim: é aquele negócio de curto prazo, médio prazo, longo prazo. Ele falou assim: a longo prazo todos estaremos mortos. Então não adianta ser. Enfim. É, é, mas é isso mesmo. Por que nós temos hoje a dificuldade de. Nós católicos que estou falando, né? De aprender, né? O momento em que nós vivemos é muito simples, é porque nós estamos encharcados com os valores revolucionários franceses. Nós, nós não conseguimos, imaginativamente, transpor esses valores, nem voltando, nem trabalhando, nem modificando, nem rechaçando, nós não temos essa condição mais. Nós estamos encharcados desses valores. Estamos presos numa dialética revolucionária terrível. Né? E só a igreja nos tira disso. Né? Só a doutrina verdadeira da igreja nos tira disso. Nós temos que nos encharcar cada vez mais da doutrina da igreja. Do contrário, a gente não vai sair disso. Não tem jeito. Esses intelectuais que aparecem por aí falando e. Não adianta. Estão todos. É como a nossa direita, né? Que conservadora, que quer conservar o quê? Os valores revolucionários, né? Os direitos do homem, a liberdade de consciência, liberdade de imprensa, liberdade disso, daquilo, liberdade. Enfim. São valores revolucionários, né? Tá lá nos direitos do homem e do cidadão, né? Então, mais alguma observação? Mais algum comentário? Pois bem, Deus lhes pague a presença, a paciência, os comentários. Fiquem todos com Deus. Tenham um santo dia. Hoje começa as têmporas da quaresma, né? Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São José, rogai por nós. São Felipe Neri, rogai por nós. Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém.